Boa tarde, pessoal. Eu sou o Homero, sou economista, sempre trabalhei no mercado financeiro e eu tive a ideia de montar esses primeiros vídeos, pois sempre alguns amigos, familiares me mandam mensagem perguntando sobre questões de educação financeira e eu acho que é uma falha da nossa educação básica, né? Por exemplo, eu fiz graduação e mestrado em economia e nunca tive aula de educação financeira. Então, tudo que eu sei eu aprendi na prática, estudando, nas diversas certificações que o mercado financeiro tem. Então, meus amigos me perguntam: poxa, eu estou querendo aprender a comprar ações. Ah, ano que vem eu vou me mudar, quero comprar um apartamento novo, quero trocar de carro. Qual que é a melhor alternativa? Então, acredito que educação financeira é questão básica para todos. Não importa se você é pequeno empresário, se você é grande empresário, se você trabalha CLT ou se é servidor público, educação financeira é necessário a todos. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou economista e mestre em economia, estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, sou planejador financeiro certificado pela CFP, é uma certificação internacional, e recentemente foi aprovado um CFA, que é uma outra certificação internacional, é a mais difícil de todas, são 3 níveis, né? Passei no primeiro nível, muito feliz. Qual que é a expectativa de vocês? Escreve aqui embaixo do vídeo qual que é a expectativa, o que querem aprender, o que gostariam de aprender. Ah, Homero, eu todo mês ali sobra 200, 500 reais do meu salário, eu gostaria de aprender a investir em ações. Ou eu sou conservador, gostaria de investir em renda fixa, dar os primeiros passos, né? Ah, Homero, eu tenho 35 anos, quero me aposentar quando eu tiver 60 anos e gostaria de ter uma aposentadoria de 10 mil por mês. Quanto que eu tenho que poupar todo mês para dar certo essa minha estratégia? Ah, eu estou pensando na minha sucessão patrimonial. Gostaria de deixar 1 milhão de reais para o meu filho. Meu filho tem 10 anos hoje e eu gostaria de deixar 1 milhão daqui 40 anos. Quanto que eu tenho que poupar todo mês? Ou a minha filha tem 5 anos hoje, daqui 12 anos ela vai para a capital para fazer uma faculdade de medicina. Eu vou gastar ali 1 milhão, 2 milhões de reais. Quanto que eu tenho que poupar hoje? Homero, eu preciso trocar meu maquinário. Meu maquinário da minha fábrica daqui 6 meses custa 500 mil reais. Qual que é a melhor linha? Tem subsídios do governo federal? Eu posso importar? Então, diversas questões da educação financeira, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Então, vamos lá. Peguei alguns dados básicos, né, que eu pesquiso na internet, da Ambima, da CVM, e a gente chega na conclusão é que educação financeira não está na questão do dia a dia do brasileiro. Poxa, 20% da população brasileira apenas diz planejar uma reserva para a Previdência. Então significa que 80% da população brasileira não se planeja para a sua Previdência, ou seja, vai depender do INSS. 50% dos brasileiros acreditam que sua renda na velhice virá do INSS, ou seja, ainda bem que tem uma parcela que não poupa hoje, mas pensa em poupar amanhã. A questão é que a previdência é juros sobre juros, é uma curva exponencial. Quanto mais cedo você se planejar, mais dá tempo para essa exponencialidade fazer efeito. Tanto que quando eu comecei a pesquisar sobre educação financeira, eu vi que nos países nórdicos, lá eles estudam educação financeira no ensino fundamental. Eles começam a entender a diferença entre juros simples, juros compostos, a exponencialidade na matemática, né? Eles estudam o que são ações, o que são fundos, diversas opções de crédito, a diferença entre crédito, por exemplo, e consórcio, que é uma questão brasileira bastante interessante. Então é isso, são essas diversas questões que eu pretendo aqui discutir. Por isso que eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês gostariam de entender para a gente pensar sobre os novos vídeos que virão. Então aqui, ó, é tão simples a questão da previdência privada. Se eu poupo R$ 400 por mês, por exemplo, eu tenho um juros simulado de 1% ao mês. Hoje, vamos lembrar que a Selic está em 14, está em 15, né? Então a Selic hoje paga mais que 1% ao mês. Mas de forma conservadora e didática, vamos simular aqui 1% ao mês. Então vamos supor que eu tenho 30 anos hoje e eu quero me aposentar quando eu tiver 60, daqui 30 anos. Qual que é a poupança acumulada? Quase 1 milhão e 400.
Ou seja, poupando hoje R$ 400, que é um valor acessível para a classe média brasileira, com juros médios de 1%, durante 30 anos, eu tenho uma poupança de 1.400.000. Aí a pergunta que eu faço, quantas pessoas vocês conhecem que chegam aos 60 anos de idade, aos 70 anos de idade, e tem uma poupança acumulada de 1.400.000? 1.400.000 vai permitir você até um aposentado de 10 mil, de 15 mil, se você quiser. Vai permitir você comprar uma casa de praia para você passar sua velhice, uma casa de campo. Vai permitir você presentear seus netos. Diversas alternativas. Vai permitir você, por exemplo, eu quero continuar trabalhando, não quero ficar em casa. Abrir uma franquia, abrir uma pequena empresa. Recentemente eu conheci um cliente nosso que ele durante a vida inteira foi mecânico da Camis, essas empresas de motor diesel. Quando ele se aposentou, ele montou uma oficina mecânica para ele. Foi muito bem para ele, porque ele tem a experiência necessária, tinha um capital poupado e abriu o próprio negócio, que agora pode dar seguimento pelos filhos, pelos netos, né? Romero, se eu poupo R$ 400 por mês, continuo simulando aqui os juros de 1% ao mês, só que agora, em vez de 30 anos, eu vou poupar durante 35 anos. Vejo como exponencialidade atua. Adicionando 5 anos a mais na sua poupança, a sua fortuna sobe de 1.400.000 para 2.500.000. Mais de 1 milhão de ganho em apenas 5 anos. É a questão da exponencialidade. Então vamos discutir dois casos. Um caso mal sucedido e um caso bem sucedido. Para quem gosta de assistir série, recomendo essa aqui, está na Apple, O Mundo versus Boris Becker. Boris Becker é um prodígio do tênis, é uma história legal de acompanhar. Ele foi ganhador de 57 títulos e tinha uma fortuna de 200 milhões e foi à falência. O que eu quero dizer é que não importa muito quanto que você ganha, o mais importante é o que você faz com o seu recurso. Se você ganha 100 mil reais por mês e gasta 120, seus 100 mil reais de salário não é suficiente. Então veja esse caso, o cara tinha uma fortuna de 200 milhões e ainda quebrou. O que aconteceu com ele? Uma coisa simples, extremamente simples. Ele começou a investir em empresas que ele não tinha a menor competência, nem competência técnica, nem competência gerencial. Ele é um tenista, um prodígio, excepcional tenista, mas ele não entende de business, de empresa. E aí uma das empresas que ele abriu foi uma empresa de exploração de petróleo na África. Uma empresa de exploração de petróleo é um segmento extremamente complexo que demanda entendimento de geologia, de química, de física, de elétrica, marítimo muitas vezes, e ainda em um outro país que ele não tem um menor conhecimento, em um continente difícil como o continente africano. Então foi isso que aconteceu. Ele começou a investir em várias empresas diferentes e perdeu toda a sua fortuna. Agora o caso é o contrário. O Ronald Reed, americano, viveu uma vida extremamente simples, a vida inteira, com o mesmo carro, com o mesmo trabalho, vivendo ali de forma conservadora, de forma simples, ou seja, um salário de zelador, de frentista de posto de gasolina, né? Ele trabalhou a vida inteira no mesmo posto, como frentista e como zelador, ele tomava conta desse posto, então não tinha um salário exorbitante, como o tenista que a gente acabou de ver, mas ele gastava menos do que ele ganhava. Vamos supor que ele ganhava 15 mil reais por mês. Ele gastava 7 mil, sobrava 7 mil. Então, ao longo do tempo, de 65 anos de acumulação, ele faleceu e deixou uma fortuna de 8 milhões. Como que ele conseguiu isso? Investindo apenas $300 durante 65 anos, com um retorno médio de 0,66. Aqui são coisas muito interessantes para a gente discutir. Lembra que a gente acabou de simular uma previdência privada de R$ 400 por mês? Você atingia um patrimônio ali de 2 milhões e meio em 35 anos? Então, aqui a gente está falando de $300, um valor menor que R$ 400. Ali a gente simulou 30 anos e 35, aqui a gente está falando de 65 anos.
Então, o poder da exponencialidade, né? Retorno médio, lá atrás a gente simulou 1% ao mês. Aqui, o retorno que ele obteve, em média, foi 0,66, menor que um ano. Então, assim, o importante, novamente, não é quanto você ganha, é quanto você consegue poupar por mês e deixar o tempo trabalhar pela exponencialidade. O retorno não é o mais relevante aqui. O mais relevante é o tempo para a exponencialidade. E quanto mais você conseguir poupar por mês, mais você vai conseguir acumular. E aí a pergunta, quanto que eu devo poupar por mês? Um best-seller, O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro simples que está aí na internet, só digitar no Google, você consegue em PDF, você consegue em sebos, você consegue comprar na Amazon. Quanto devo poupar por mês? Uma pergunta que vários investidores, seja alta renda, seja baixa renda, sempre me fizeram. Às vezes a gente pensa que é 50%, que é 60% e não é. Se você poupa 10%, é um valor suficiente. Eu ganho 10 mil por mês, eu posso poupar R$ 1.000 por mês. Se eu ganho 5 mil reais, eu posso poupar R$ 500. Então, não é quanto você ganha, quanto você consegue poupar. Se você consegue poupar 20%, maravilha. Mas pelo menos uma meta de 10%. Ah, Homero, hoje eu não consigo poupar 10%. Comece com 1%. Daqui 6 meses sobe para 2%. Depois de 6 meses sobe para 3%. Até você atingir sua meta de 10%. Poupar, na maioria das vezes, é uma questão de costume, de cultura. Claro que em casos extremos, muitos colegas não têm um salário legal, ganham pouco, ainda está começando, são recém-formados, mas coloque na cabeça uma meta de 10%. Se hoje eu consigo poupar 1%, beleza. Não deixe de poupar seu 1%, para você ir acostumando com a sua cultura de poupar, com a sua mudança de hábitos. Poupar, educação financeira são hábitos, como dieta, como ir para academia. Outro dado interessante, em 2019, 5, 6 anos atrás, né, pela primeira vez no Brasil, o número de investidores é maior que a população carcerária. Isso demonstra o quanto a nossa economia é uma economia nascente, recente ainda de cultura, né, de educação financeira, como a gente acabou de dizer, né, a gente não tem educação financeira na nossa educação básica. Então, nada mais diferente do que esperar isso. A população carcerária era maior que a população de investidores até 2019. Isso vem mudando gradativamente, né? Hoje já são milhões de investidores na bolsa, é cada vez mais comum aqui no YouTube as pessoas procurarem sobre educação financeira e com certeza isso vai fazer diferença para as novas gerações que vêm. Então, comparando até o Brasil com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e com a Coreia do Sul, que é um país emergente também, né? Está no processo de enriquecimento econômico. Então, veja só, os Estados Unidos tem uma população de 330 milhões, arredondando, o Brasil 210 milhões, a Coreia do Sul 51 milhões. Qual o percentual de investidores? Lá nos Estados Unidos, que é um país extremamente economicamente forte, metade da população são considerados investidores. Sejam investidores que adquiriram ações diretamente, ou lá é muito comum investir através de fundos, né? Fundos multimercados que compram ações, fundos diretamente de ações. Aqui no Brasil, lá em 2020, 2019, menos de 1% da população. Na Coreia do Sul, que já está adiantado com essa questão de educação financeira, 20%. Ou seja, uma pessoa a cada 5 já tem a questão extremamente avançada de educação financeira, com certeza absoluta que ele está pensando na sua previdência, ele está pensando na sua sucessão patrimonial, ele está pensando na estabilidade financeira. Quantas empresas listadas tem lá nos Estados Unidos? 5.400. Brasil, 400. E de 2020 para cá já diminuiu esse número. Muitas empresas saíram da bolsa, muitas empresas foram adquiridas por outras empresas maiores e a gente não teve um processo forte de IPO, né? IPO é quando a empresa lança ações pela primeira vez na bolsa. Lá na Coreia do Sul, que é um país pequeno, do tamanho do Rio de Janeiro, se não me engano, 2.000 empresas listadas na bolsa, metade dos Estados Unidos. O papel do planejador financeiro. Então, qual que é o papel dessa função que eu exerço, né? Planejador financeiro, seja para pessoa física, seja para empresas. Como eu falei, eu sempre trabalhei mais na parte pessoa física, né? Ajudando as pessoas a formar patrimônio, a investir na bolsa, trocar de carro, comprar imóveis. Hoje,
de 9 meses, 10 meses para cá, eu estou mais na pessoa jurídica, ajudando muitas empresas a se planejar, a gerar seu estoque, a comprar maquinário, a importar, a sistemas para pagamento dos seus colaboradores de forma automatizada, né, folha. Então, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, é necessário o papel do planejador financeiro. O que a gente faz? A gente incentiva vocês a poupar, entendemos a capacidade financeira e os seus objetivos. Cada pessoa tem seu objetivo financeiro e sua capacidade financeira que é única. Tem o João que ganha 10 mil reais por mês, o objetivo financeiro dele é comprar, por exemplo, uma caminhonete daqui a 5 anos, esse é o sonho dele. Já tem o Pedro que ganha 30, 40 mil reais por mês, é um pequeno empresário, o objetivo dele é daqui a 10 anos comprar um sítio, uma casa na praia de 1 milhão de reais para passar sua aposentadoria. Já tem o Luiz, que ele tem 2 filhas, e o sonho dele é daqui a 15 anos poder pagar a faculdade de medicina particular para essas 2 filhas. Ele vai precisar ali juntar uns 3 milhões de reais. Então, cada pessoa tem sua história, tem sua capacidade financeira e os seus objetivos. Então, quando você tem um planejador financeiro, um assessor financeiro, ele consegue entender a sua necessidade, seus objetivos e como você vai chegar lá. Quais são os produtos mais adequados para você. Então, é nosso papel de planejador financeiro apresentar as diversas alternativas de investimento que há no mercado, apresentar estratégias de investimento adequadas ao seu perfil. Se você é mais agressivo, tem produtos como ações, como criptomoedas, que é interessante para você. Se você é mais conservador, a renda fixa pública, renda fixa privada, fundos multimercados. Então, tem diversos produtos de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua capacidade financeira. Esse é o papel do planejador financeiro. Dentro de um supermercado financeiro, apresentar quais são os melhores produtos para o seu consumo, digamos assim. Interessante, mercado de ações para o pessoal mais agressivo, né? Eu acho que no futuro a gente pode discutir, por exemplo, como analisar uma ação, por exemplo, a VEG. Se você tivesse investido na VEG há 10 anos atrás, seu capital teria multiplicado por 12. Apliquei 10 mil reais em VEG há 10 anos atrás, hoje meus 10 mil reais teriam se transformado em 120 mil. Apliquei 100 mil reais, hoje meus 100 mil reais teria virado em 12 milhões. Então esse é o papel do juros composto. 100 mil teria virado 1 milhão e 200, né? Isso. A economista também erra nos cálculos. Se eu tivesse aplicado 1 milhão, teria virado 12 milhões, né? Então vamos lá. Por que a VEG subiu 12 vezes, enquanto a ação Martinho, lá em Vigésimo, subiu 275%? Quase 3 vezes, né? Será que a VEG tem muitos concorrentes? Tem poucos concorrentes? Qual o posicionamento dela de mercado? Quais são, como os economistas dizem, né, os diferenciais competitivos que ela tem? Será que ela é líder em preço? Ela produz seus equipamentos de forma mais barata? Ou seus equipamentos seguem uma estratégia de valor, por exemplo? São considerados os produtos melhores que há no mercado, mais duráveis? Então, tem essas questões. Tem empresa que tem estratégia de ter o preço baixo, mas peca um pouco na qualidade. E tem empresas que não se importam em vender caro, mas tem uma credibilidade na sua marca muito forte. Como, por exemplo, uma Hilux. Uma Hilux nem sempre é o melhor carro, nem sempre tem o melhor motor, melhor transmissão, mas é um dos carros mais caros e confiáveis. Todo mundo diz que quando você compra uma Hilux, ela perde menos de preço. Você vende a hora que você quer, tem liquidez, não dá problema mecânico, a Hilux não fica em oficina. Então, são essas questões que a gente analisa quando vai comprar uma ação. Você está investindo em um negócio, você está se tornando sócio desse negócio. Então tem várias empresas aqui, mesmo numa economia fraca, como o Brasil, que vem ali no 0 a 0, né? Desde 2014, vamos lembrar das passeatas de 2014, né? A eleição ali do Aécio Neves com a Dilma, aquela confusão toda, né? Na minha opinião, como economista, o Brasil ainda não se recuperou, não superou esse momento de mudança social, política, né? Sem tomar partido nem para um lado nem para o outro. Mas o fato é que a gente ainda está nesse processo ainda de redescobrir nossa trajetória econômica, política, desde 2014, naquelas grandes manifestações, né?
Então vamos lá. Então foi isso mesmo nessa economia que está tentando se descobrir. A economia cresce um ano 1%, 0%. No meio do caminho teve a epidemia de 2020, né, que o mercado desabou, depois caiu forte. Mesmo nesse cenário, o que eu quero dizer é que a gente teve empresas como a VEG que se multiplicou por 12 vezes. O Santander, 3 vezes. São Martinho, né, o setor de álcool e açúcar, né, 3 vezes. Sabesp, 3 vezes. Então, diversas oportunidades que foram bastante interessantes de multiplicação do seu capital. Homero, eu sou médico, eu sou dentista, não interesso muito por mercado financeiro, eu não quero ficar escolhendo ações, qual que é melhor, qual que é pior, mas eu quero conhecer, eu quero investir cada vez melhor, um pouco além da renda fixa, um pouco além da poupança, né? Então, como que eu faço? Para vocês que não querem escolher os ativos, existe uma alternativa que se chama os fundos. O que é um fundo? Um fundo nada mais é do que um condomínio, onde você tem um gestor profissional muito experiente, muito capacitado, ali com equipe de analistas, né, que suportam ele nas decisões, nas pesquisas de mercado. Então esse fundo é um condomínio que vai escolher os melhores produtos para você. Você só basta escolher. Eu quero aplicar meu capital num fundo de renda fixa. Esse fundo de renda fixa vai escolher as melhores rendas fixas para você. Ah, eu quero investir um pedacinho do meu capital em um fundo de ações. Esse condomínio, esse fundo de ações vai procurar para você as melhores ações que tem no mercado, seja no mercado brasileiro, seja no mercado internacional, seja no mercado asiático. Então tem diversos fundos. Tem fundo de ações que só investe no Brasil. Tem fundo de ações que mesmo que investe só no Brasil, vai investir só em empresas pequenas, empresas emergentes, como a gente chama small caps. Tem fundos que só investem no Brasil, mas só compram empresas de primeira linha, como o Itaú, como o Porto Seguro, como o XP. Então são fundos que a gente chama blue chips. E tem fundos que investem só em ações nos Estados Unidos, por exemplo. Tem fundos de ações que só investem em ações no mercado asiático, na Índia. Então é legal como diversificação, né? Eu quero me expor na economia da Índia, que eu acho que ela vai crescer 7, 10% durante 10, 20 anos. Então eu vou procurar um fundo de ações que só investe na Índia. Ah, Homero, eu quero um pouquinho de tudo. Eu quero já um fundo que diversifica meu patrimônio nas melhores classes de ativos que o gestor vai escolher. É um fundo multimercado. Se o gestor acha que agora é hora de comprar Bitcoin, ele vai expor um pedacinho do patrimônio desse fundo, desse condomínio em Bitcoin. Se ele acha que não, que agora o mundo está muito complicado, guerra comercial, o Trump acabou de dizer que está colocando em tarifa de 10, 15% em todos os países do mundo, vai ter uma guerra comercial, é melhor renda fixa, pós-fixada. Então o gestor vai analisar a economia, o cenário político do mundo e vai investir nas diversas classes de ativos. Multimercados, o gestor tem liberdade de comprar ações, tem liberdade de comprar criptomoedas, tem liberdade de comprar renda fixa, tem liberdade muitas vezes de investir em outros países, em outros mercados. Esse é o legal do fundo multimercado. Ele naturalmente já é diversificado. Temos também fundos alternativos. Eu quero um fundo que investe em startups, que são aquelas empresas de tecnologia. Eu quero um fundo que investe em private equity. São empresas que estão crescendo 30, 40, 50% ao ano, mas ainda não chegaram na bolsa, ou seja, é a antessala da bolsa ali, né? São fundos que preparam empresas, muitas vezes familiares, colocam a gestão profissional, fazem fusões e aquisições, junta duas, três empresas familiares e transformam numa potência, numa grande empresa, coloca compliance ali, coloca governança, coloca executivos profissionais, ou seja, transforma essas empresas e lança na bolsa em 2, 3, 4, 5 anos. Então são fundos alternativos que fazem isso. Então tem diversas classes de ativos, diversas formas de fundos que ajuda você a investir no mercado financeiro de forma diversificada. Por exemplo, um fundo alternativo que eu gosto muito é o XP Infra 2, é um FIP, né? É um fundo que é negociado em bolsa, como se fosse uma ação. Então, quando você vai aplicar nesse fundo, você está comprando um pedacinho dele em ações. E o gestor pega o seu recurso, né? O que ele faz? Ele investe em usinas de placa solar, em usinas eólicas, né, de energia elétrica. Ele é um fundo muito voltado à produção e transmissão de energia elétrica. E eu acho que é uma alternativa, né, uma oportunidade muito legal aqui no Brasil.
Hoje a gente discute muito no mundo inteligência artificial e inteligência artificial, criptomoedas, todo o processo de automatização demanda uma capacidade de geração de energia muito grande. E não tem nenhum outro país do mundo que consegue produzir tanta energia de forma limpa como o Brasil. Então a gente fala de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma oportunidade de trilhões de dólares para o Brasil, na minha humilde opinião. Inteligência artificial demanda galpões, muitas vezes de 20 mil, 30 mil metros quadrados, lotado de supercomputadores, que demandam uma produção de energia elétrica comparável a uma cidade de 1 milhão de habitantes, uma cidade americana de 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes. Isso é inteligência artificial. Só a Amazon, Google está planejando produzir 100, 200 galpões desses de processamento de inteligência artificial. Então acredito que muitos desses hubs de produção de super servidores podem vir para o Brasil. E aí que vem essa oportunidade de produzir energia elétrica no Brasil. Agora muito se fala em o mercado de carbono, tudo isso ligado ao setor de energia elétrica, né? Que pode vir para o Brasil. Criptomoedas. Aqui é um outro mundo que a gente pode ficar aqui uma tarde inteira discutindo como que as criptomoedas podem transformar o mundo. Eu acredito muito nesse setor. É bastante arriscado, é bastante volátil, um sobe e desce danado. Então, olha o exemplo do Bitcoin, que é a pioneira, né? Chegou a 100 mil dólares, agora já caiu para 80 mil dólares e fica nesse sobe e desce. Mas há analistas que dizem que em poucos anos, né, um Bitcoin pode valer 1 milhão de dólares. Por que isso? Hoje muito se discute, principalmente agora após a eleição do Donald Trump, que como administrar as reservas monetárias dos países. Por exemplo, o Brasil, que é um país emergente, a gente tem aqui 300, 400 bilhões de dólares em reservas internacionais, né, administrado pelo Banco Central. Esses 300, 400 bilhões de dólares de reservas internacionais do Brasil está aplicado grandemente, principalmente em títulos públicos americanos, que rendem hoje o que 4, 5% ao ano, muito pouco. Agora imagine se eles podem investir um pedacinho disso em ações no Sudeste Asiático, investir isso em um pouquinho em criptomoedas. Então essa é a discussão do momento. Reservas internacionais de grandes países aos poucos poder migrar em direção às criptomoedas. O Brasil, como eu falei, é um país emergente. A gente tem aqui 400 bilhões de dólares. Imagine se o Brasil investe 1% disso em criptomoedas. A gente está falando de 4 bilhões de dólares. Agora, a gente tem fundo soberano dos Emirados Árabes, da Noruega, que são trilhões de dólares em patrimônio. Reservas internacionais da China, trilhões de dólares em patrimônio. Imagine se todo esse capital trilionário migrar 1%, 2%, 3% para o mercado de criptomoedas. De base disso aqui o pessoal tem discutido que um Bitcoin pode valer 1 milhão de dólares ou mais em poucos anos. Automatização, como eu falei agora, o processo de automatização, carros autônomos, vai precisar de um modo específico de gestão monetária. Por exemplo, eu acredito que em 5, 10 anos nós vamos ter carros que andam sozinhos. Isso vai mudar completamente a economia do mundo. Muitas famílias de média e alta renda que às vezes tem 3, 4 carros, eu acredito que depois que tiver os carros autônomos ela vai ter um carro, 2 carros no máximo. Por quê? Os carros autônomos com inteligência artificial, ele vai entender a sua rotina. Ele vai entender que o Homero mora sozinho e todo dia ali em torno de 8h40 ele sai de casa em direção ao trabalho. Se todo dia, regularmente, o Homero sai de casa às 8h40, então essa rede de carros autônomos já vai entender a rotina do Homero, e então ali em 8h35 já vai encostar um carro na porta do meu prédio e vai ficar esperando eu sair do meu apartamento para buscar um carro. E como é um carro autônomo, sem motorista, veja como o Uber tornou fácil, né, a gente pegar táxi. Agora imagina um Uber
sem motorista, sem a remuneração do motorista, vai ser muito mais barato ainda. Talvez 20, 30% do custo de um Uber atual, se eu gasto R$ 15 da minha casa até o trabalho, talvez com carro autônomo e elétrico, eu vou gastar R$ 5. Se eu gasto R$ 5 da minha casa para o trabalho, para que eu vou ter um carro que vale às vezes 100 mil, 80 mil reais parado na minha garagem, que eu uso ele regularmente 10 minutos para ir da minha casa para o trabalho e 10 minutos para voltar do trabalho para minha casa. Talvez é mais interessante eu pegar esses 100 mil reais de exemplo e aplicar na bolsa para ganhar 20% ao ano, 30% ao ano e eventualmente eu vou usando carros autônomos. E esses carros autônomos, como que ele vai passar nas catracas? Como que ele vai passar nas cancelas? Como que ele vai no posto de gasolina trocar a bateria? Como que ele vai na oficina mecânica fazer as manutenções, trocar o pneu? Vai precisar de um sistema também automatizado de compra e venda, de pagamentos. Aí que vem a questão da blockchain, das criptomoedas, da internet das coisas. Então vamos lá. Planejamento financeiro na prática, né? Falamos agora dos ativos, de como investir, de diversas classes de ativos, falamos de fundos, de criptomoedas, falamos de ações, né? De renda fixa. E agora a gente entra um pouquinho na prática do seu planejamento financeiro. Eu dividi o planejamento financeiro em 3 partes. Primeira parte, coletar e avaliar suas informações. Segunda parte, quais são os meus objetivos financeiros e as minhas necessidades, né? O futuro. E depois a conclusão. Ou seja, o presente, o futuro e depois a síntese, a conclusão das minhas estratégias. Vamos lá. Primeira parte, coletar e avaliar suas informações financeiras. Hoje, o presente, né? Qual que é a minha foto do presente? Então, qual que é a minha renda mensal hoje? Eu ganho 10 mil reais, de exemplo. Quais são os meus gastos mensais hoje? Nós vamos aprender a fazer uma planilhazinha. Não existe gestão financeira sem planilha. Então eu ganho 10 mil reais e eu gasto 11 mil. Tá errado. Você tem que verificar na planilha o que está acontecendo. Eu ganho 10 mil reais e gasto 8. Beleza, está sobrando 2 mil. Qual que é o meu nível de poupança então? Quais são as minhas dívidas? Eu tenho financiamento do carro, eu tenho financiamento estudantil, tenho financiamento da minha casa. De posse disso, qual que é o meu patrimônio hoje? 2. O futuro, né? Vamos falar de futuro. Quais são os meus objetivos financeiros e as minhas necessidades? Eu quero daqui 30 anos me aposentar e quero ter uma aposentadoria de 15 mil por mês. Eu pretendo aqui, como exemplo, pretendo trocar de carro a cada 3 ou 5 anos. Pretendo comprar um apartamento maior ou uma casa, uma casa de campo, uma casa de praia. Pretendo deixar herança para os meus filhos. Olha que interessante quando a gente quando a gente pensa, como a gente reflete sobre o nosso planejamento financeiro. A gente começa a pensar, a refletir sobre a nossa própria vida. Quem é o Homero? Onde o Homero quer chegar? Qual é o legado que o Homero quer deixar para os seus filhos? Então, eu começo a pensar hoje, o Homero daqui 30 anos, daqui 40 anos. Qual que é o valor da minha aposentadoria que eu quero ter daqui 30 anos? 10 mil será suficiente para minha aposentadoria? Ou eu quero ter 100 mil reais de aposentadoria? Eu quero viver em outro país? Eu quero passar minha aposentadoria na Suíça, por exemplo, ou aqui no Brasil mesmo, ou no sul da Bahia com a minha família? Então, esse momento de planejamento financeiro é seu, é único, como eu falei lá atrás. Cada pessoa tem sua capacidade financeira que é única, tem seus objetivos e sua necessidade que é único. Reflita com você mesmo, com a sua esposa, né? Com os seus filhos. Esse é um exercício bastante legal. E fase 3, a síntese da situação financeira. A partir dos passos 1 e 2, eu vou ter uma ideia se a minha situação futura é compatível com a minha situação presente. Ou seja, os meus sonhos daqui 20, 30 anos cabem na minha realidade financeira de hoje? Preciso aumentar minhas receitas, o meu salário, abrir um negócio, ou preciso diminuir minhas despesas? Ou um pouquinho de cada? Eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou diminuir um pouco mais a minha despesa para sobrar mais e eu poder ter uma aposentadoria melhor. Qual é a rentabilidade média anual necessária para o meu patrimônio atingir os objetivos propostos? Esse tópico aqui em especial, né? Precisa um pouquinho de entender de HP, 12C, de cálculos financeiros, né? Um cálculo exponencial, que aí o seu assessor financeiro pode te ajudar melhor.
ou depois, se acharem interessante, a gente faz uma aulinha aqui de HP para todo mundo aprender a manipular HP. Você não precisa nem ter um HP. Hoje no celular você tem um simulador, na internet tem um simulador. Então no final de tudo você vai fazer a sua planilhinha do mês. Aqui no canto superior esquerdo, o meu salário. Vamos supor, eu ganho 10 mil reais por mês, mas vamos colocar aqui o salário líquido, né? Uma alíquota de imposto média, vamos arredondar 25%, então eu ganho 10 mil bruto, mas vai sobrar para eu gastar 7.500 no mês. Então aqui coloca o salário líquido, não o salário bruto, o quanto você pode gastar, qual que é a sua disponibilidade de gasto, é 7.500. Ah, eu pago 750 reais de aluguel, pago também um consórcio de R$ 1.000 no meu carro. Você vai colocando aqui em amarelo do lado esquerdo as suas despesas. A receita vai ser lá do outro lado depois, no segundo passo, né? Ah, eu gasto em média 150 de energia. Isso aqui, essa planilhazinha eu faço todo mês. Todo mês eu vou atualizando ela para saber como que está a minha evolução, se eu estou conseguindo poupar mais, ou se eu estou gastando muita energia. Eu gasto por mês com a diarista R$ 260. Supermercado foi R$ 1.000. E no meu cartão, minha fatura veio esse mês de abril agora, R$ 2.000. Então, o total da minha despesa, 5.160. Vamos para o segundo quadrante, né, superior direito. Eu tenho uma receita líquida de 7.500 e eu tenho uma despesa de 5.160. Quanto que sobra para mim? Quanto que eu estou poupando? Eu tenho um lucro, né? Numa ótica de um empresarial, eu tenho um lucro ou uma poupança mensal de 2.340. Veja, vamos lembrar lá atrás qual que é o nível ideal, o percentual ideal de poupança? 10%. Nesse caso aqui, eu estou conseguindo poupar 31%, muito melhor que 10%. Então vai me permitir formar um patrimônio mais rápido, vai me permitir ter uma aposentadoria maior, vai me permitir deixar uma sucessão patrimonial para os meus herdeiros melhor. E no terceiro quadrante, inferior direito, qual que é o destino desse meu lucro, né, da minha reserva financeira do mês? 2.340. Ah, eu quero colocar R$ 750 na minha previdência. Novamente, lá atrás a gente estava simulando uma previdência de R$ 400 que me permitia ter um patrimônio de 2.400.000, né, em 35 anos. Aqui eu estou simulando R$ 750. Estou conseguindo destinar mais para minha previdência para o meu futuro. Eu estou pensando mais no meu futuro do que hoje. Além disso, eu quero comprar R$ 250 em ações. Vou aplicar no fundo. Vou também aplicar R$ 340 em um fundo de startups. Vou deixar R$ 500 de poupança, né, minha reserva de emergência. Reserva de emergência, em geral, qual que é a reserva de emergência ideal? É uma reserva que te permite ficar 6 meses sem trabalhar. Se eu ganho R$ 10.000 por mês, então interessante é eu ter uma reserva de emergência de 6.000, 10 vezes 6. Eu não preciso formar essa reserva de emergência hoje, então eu posso destinar ali R$ 500 por mês para um fundo de aplicação extremamente conservador que vai comprar títulos públicos para eu formando a minha reserva de emergência. Por exemplo, para que eu vou usar essa reserva de emergência? Caso eu fui demitido, eu vou demorar ali às vezes 3 meses, 4 meses para eu ser recolocado no mercado. Eu tive um acidente, eu fiquei doente, tive que ir no hospital, tive que comprar remédio, o meu pai ficou doente. A reserva de emergência serve para isso tudo. E ainda eu estou tendo ainda mais R$ 500 para um gasto aleatório. Eu vou poder levar minha namorada, minha esposa num bom restaurante. Eu vou utilizar esses R$ 500 esse mês para comprar um tênis, para comprar uma roupa. Ah, eu vou poupar aqui para no final do ano eu passar o carnaval em Salvador, a virada de ano em Porto Seguro. R$ 500 ainda para você destinar como quiser. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Essa foi uma primeira abordagem sobre o mercado financeiro, sobre os diversos tópicos de educação financeira. Escrevam aqui o que vocês mais gostaram, qual parte a gente pode explorar melhor. Eu gostaria de explorar um pouco mais sobre o mercado de ações, gostaria de explorar um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas, sobre o mercado de startups, né? Como investir em startups, o que analisar. Então, por favor, escrevam aqui. Espero que tenham gostado.
e a gente conversa um pouco mais depois. Um abraço.